Então, gente, muito boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a todo mundo que está aqui por ter esse espetáculo, ou 880, se eu não me engano, a gente está tentando ir para o nosso segundo ano. A gente estreou no ano passado, um pouquinho antes da pandemia. É um trabalho que eu boto muita fé, que eu acho que vai muito bem. Nos representa tanto Rio quanto São Paulo com muito respeito, muito carinho. E aí a gente foi selecionado nesse trampo aí e o Kelson teve essa ideia de jogar as oficinas e depois a gente vai ver se coloca o nosso trabalho ou uma parte mais importante dele online para vocês conhecerem, que além de vocês se emocionarem, vocês vão se identificar, porque a gente tentou abordar nesse trabalho tudo que a gente vive e tudo que a gente é protagonista. Então vocês vão ver no trabalho de espetáculo dirigido pelo Kelson e que teve muita nossa escuta, que teve muito respeito de deixar nós trabalharmos livre e nos ajudou bastante com a noção dele de direção e do que ficaria certo no palco. Eu gosto muito de falar sobre isso porque eu acho relevante. Então, o 880 aborda, já fala tudo, né? Fala das 8 mortes que teve naquele beco, em São Paulo, e os 80 tiros ao carro daquela família que foi morta injustamente, né? E dentro desse nome, desse contexto, a gente trouxe muita coisa que a gente vive, de que a gente não acha justo e a gente quer dar esse grito de protesto, mas ao mesmo tempo a gente trouxe muita coisa linda para mostrar que ao mesmo tempo que a gente vive assim, a gente consegue tirar essa mão às vezes e mostrar carinho, amor, arte, dedicação e coisas boas. Então a gente aborda o passinho foda do Rio de Janeiro, o passinho de São Paulo, o hip hop, o Vogue. A gente aborda a opressão policial que a gente vive nas comunidades, a homofobia, a gordofobia, e cada um nos seus lugares de fala que participa nesse espetáculo. Não é qualquer um que vai falando. Achei muito lindo isso, de deixar atento cada um no seu próprio lugar de fala. Então, esse é o 880, eu queria citar um pouco sobre esse trabalho. E quando o Kelson me falou para trazer oficina, eu achei super importante, porque eu sou oficineiro da minha cultura desde 2014. Só que eu sempre tive esse olhar das oficinas, de que hoje em dia a gente tem, graças a Deus, a gente tem muitos oficineiros, só que quase sempre o foco é para a prática, né? Então, depois muita gente, até pessoas que já fizeram pesquisa de mestrado, 9. Olha, eu ainda errei o nome do... Eu não sei de onde eu tirei o 8, mas desculpa, gente. Fiquei um pouquinho nervoso. E aí, eu sempre senti muita falta de ter a história, principalmente porque nossos relíquias ainda estão vivos, os nossos old schools ainda estão vivos. O passinho é uma cultura de menos de 15 anos, mas é uma cultura que já alcançou patamares que outras culturas que têm 100 ainda não conseguiram. Então, eu acho que o principal que a gente tem que trazer para dentro das pessoas que têm o interesse também é a história. Assim como a gente tem um respeito com a história do frevo, assim como a gente tem um respeito com a história do carimbó, a história do samba, tem muita gente que acha que o passinho é só dança, que algumas pessoas já entendem que tem técnica, mas a gente tem percussores, a gente tem locais de importância, a gente tem acontecimentos de importância, a gente tem uma cronologia que eu, como pesquisador da minha própria cultura, sentei e achei uma importância muito grande, porque isso estava acontecendo dentro da nossa cultura também. E acho que acontece em outras também, uma parte da nova geração não saber quem são os seus antepassados, quem são os seus antigos, e acaba faltando um pouco de respeito, às vezes, com algum deles. E isso não é justo. Então, eu sempre parei, pensei, sentei e falei, algumas coisas eu consegui ver e consegui viver, muitas coisas, porque eu sou cria de Manguinhos, mas eu ia para o baile de Manguinhos, eu ia para o baile do Jacaré, eu ia para o baile do Complexo, eu ia para o baile da Árvore Seca. Às vezes eu começava
minha migração de baile quinta-feira e só parava domingo. Mas o meu sensei ia para baile de segunda a segunda. Então ele via muito mais coisa que eu, que é a favela do Rato. Ele ia para Niterói, Salgueiro. E até o momento de chegar dessas pessoas virem até ele, por ele ser quem ele foi na época. A gente gosta de citar para deixar para trazer para o lúdico, no máximo ele foi um Pelé da nossa cultura. Então, muitas vezes não precisava sair do lugar para as pessoas virem até ele para querer duelar ou para querer pedir para entrar para o grupo que nós criamos, eu ajudei a fundar com ele. Então, já deixando bem claro e da minha intenção de trazer essa conversa, de contar sobre a cultura, eu acho que é isso, porque quem está aqui tem o respeito, se interessa em ao menos saber de onde vem, como que acontece, não sei o que vai ser feito depois, mas já tenho respeito de querer saber. Isso aí depois é uma convivência, uma conexão que a gente cria, com todo um cuidado que a gente está tendo. Então, vamos lá. Introdução ao passinho. Eu sou Iguinho Imperador, esse é o meu nome de batismo, desde 2006, 2007. Então, antes do passinho, tinha o que a gente falava de era dos bondes. Antes das eras dos bondes, era do MC, a era do DJ, e junto com a era dos bondes veio a era da Furacão 2000, a era do DVD, a era do... que eu gosto, eu não falo, acho que não tem como citar, o que ajudou muito, a era do... Também teve a pirataria, ajudou, né? Vamos dizer para a gente que é de comunidade, ajudou a divulgar, vamos dizer isso, até porque um DVD da Furacão não era pirata, mas era um DVD mais barato para disseminação, 20, 30 reais, dava para comprar um DVD da Furacão 2000. E ali já começou a quebrar um tabu, né? Com os bondes, que a gente pode dizer e trazer para o americanês popular, que eram as boy bands, que já tinha antigamente, né? Se a gente falar bonde do Vinho, bonde do Tigrão, só que de 2000 para cá isso veio mais com o jeito de dançar, com a evolução das letras das músicas, a questão mais sensual, a questão mais pontual da música. Os homens começaram a dançar mais por causa dessa popularização dos grupos. Então, no baile a gente viu, mesmo ainda tendo um pouco de represália, que não era normal o homem fazer certos movimentos, mas depois de um tempo acabou isso se normalizando, e até hoje uma grande maioria já tem isso fora da cabeça, de que o importante é você se divertir ali naquele momento. Então, eu, já estudando hip hop, já estudando algumas coisas, eu percebi que eu tinha que, dentro da onde eu vivia, eu precisava abraçar o que era meu, que era da minha terra. E aí eu vi o funk, migrei meu grupo de hip hop para um grupo de funk. A gente teve essa ideia que a gente falou, cara, a gente é carioca, a gente vai pro baile, porque a gente tá dançando só hip hop? A gente não pode misturar? E aí a gente acabou trazendo também para dentro disso. E junto com a era dos bondes, o que depois diminuiu, veio a era videotracks, veio a era hip hop. O que ajudou a influenciar em quê, quando eu digo isso? Cada um começou a querer dançar individualmente para poder ser protagonista, para poder ter o seu reconhecimento, dentre outros, na sua comunidade, dentro do seu baile, ou do seu baile ou do baile que ele ia ali. Então, os DVDs de hip hop video tracks trouxeram para a gente coreografias, passos de hip hop que a gente não tinha como aprender com professores dentro da comunidade. Então, se eu pegava uma coreografia do B2K, se eu conseguia fazer um wave que eu aprendia, até o moonwalk do Michael Jackson, e colocava aquilo com um ombrinho, isso seria muito bom para mim dentro do contexto que eu estava fazendo ali no baile. Então, a galera do baile já me ia olhar e me identificar como dançarino daquele baile. Então, aquilo me trazia satisfação, aquilo me trazia reconhecimento. Eu acho que era mais que os jovens estavam começando a procurar isso, e a gente não tinha projeto, não tinha muita coisa para poder procurar pessoas, a gente não tinha tanto contato, porque a gente vivia o funk, a gente vivia o baile,
E fora disso, ali a gente não tinha contato com outras pessoas. A gente assistia o DVD, aprendia o passe, e no próprio baile a gente criava outras coisas ou copiava coisas que a gente via. Se, um exemplo, um bandido passava fazendo uma dancinha, a gente achasse aquilo legal, a gente tirava o contexto de que ele era o que ele era e pegava o contexto do movimento do corpo dele e botava na roda. Se um cara passava usando alguma coisa, a gente tentava tirar ele daquele contexto que ele estava fazendo e repetia. A gente também jogou dentro do passinho tudo que a gente vivia, que a gente via. A gente conta uma história também, às vezes. A questão das mulheres, a questão do LGBTQI que tinha no baile, a gente tinha muitos amigos, então, se tinha aquilo, a gente começou também a fazer isso, a trazer isso para nós, a trazer para o nosso corpo. Por que eu não posso confraternizar com meus amigos? E se eles me dão porta para mim brincar, isso trouxe uma facilidade, quebrou um tabu para hoje eu aprender Vogue, para hoje eu me interessar sobre o que é Vogue, sobre o que é Wacking, de hoje ter dançarinos que misturam com isso. Porque o ser LGBT, ele é um ser e ele tem a característica dele. Nunca foi considerado como um deboche a eles. Pelo menos quem conviveu com a gente no baile nunca pensou assim. Então, a gente foi construindo isso e depois de um tempo começou os duelos. A gente pode dizer que o passinho é um movimento de roda, o passinho é um movimento de batalha. O que deixou ele grande foi isso, a competitividade. Eu sou do Manguinho, mas ficava no Jacarezinho porque minha crew é de lá. Vinha uma crew do complexo, ou vinha um dançarino do complexo, e escolhia um dançarino para duelar, para mostrar para ele que os passos deles eram melhor. Isso tem uma relevância e uma certa semelhança com a cultura que eu digo para a gente que trouxe DNA, que foi o hip hop. Ele começou como um conjunto, depois esses conjuntos foram se separando, né? Porque o break boy ele fazia tudo no tapete. Hoje em dia a gente consegue dividir break, pop, lock e as outras nomenclaturas que nasceram. O passinho no início era meio que isso, tudo. E uma dança que fez muita parte no começo, que era característico muito do passinho no nosso início, foi o pop, porque era muito legal para a galera que dançava ver, conseguir fazer um wave, conseguir fazer um isolation. Então, o dançarino que fazia uma rabiscada, pulava e depois pegava uns movimentos de controle de corpo, ele era um dos dançarinos mais citados. E o Baianinho, o Samuca, o Cebolinha foram que mais trouxeram referência de pop e da cultura pop para dentro do passinho. Hoje isso mudou um pouquinho, porque globalizou muitas outras danças, muitos outros contatos, deu essa oportunidade, mas no início era muito isso, passinho e pop. Tanto que muitos confundiam ainda, não chamavam de pop, falavam Blake, por falta ainda do conhecimento histórico do que fazia, certo? Então, a gente foi fazendo batalha, a gente foi migrando, a gente ia para um baile, de um baile para o outro, de outro baile, a gente até chegar um momento que a maioria dos bailes que a gente estava, a gente tumultuava muito, porque era muito dançarino para pouco espaço, e tinha baile que não tinha espaço, era muito cheio. Então, aí a gente começou a ir para trás da equipe, achar um lugar mais visado, ou a gente já viu necessidade de, mano, a gente precisa marcar outros lugares também, para poder estar desenvolvendo essas batalhas, esses encontros. E aí, na época, já existia o Orkut e foi criada a comunidade. Um pouco depois do boom do vídeo Passinho Foda, que deu o nome à cultura, não foi o nome que a gente escolheu, não foi o nome que a gente sentou e decidiu, vai ser esse nome. Não. Um grupo que não batalhava, que se divertia, mas queria aprender a dançar, fez um vídeo no quintal se divertindo e colocou o nome Passinho Foda. Esse vídeo viralizou. Vocês podem procurar. É um vídeo que tem mais de 10 anos por causa do YouTube, mas acho que ele é um pouquinho mais antigo, que é o vídeo do Beisola. E aí também fez a gente pensar de tipo, caramba, mano, a gente tinha medo de filmar o nosso espaço, porque por ser batalha, a gente ficava com medo de usar os nossos passos ou de usar o meu passo contra mim. Só que os meninos trouxeram esse outro sentido de
Se eu estou dançando por reconhecimento também, por ser o melhor, eu posso pegar não meus passos principais, mas posso pegar meus passos e fazer vídeos. E aí a gente já tinha um pensamento no YouTube, mas a gente já estava no Orkut, ó, com a comunidade Passinho. Ali a gente discutia, a gente marcava encontros, encontros de Madureira já chegou a reunir mais de 300, 400 dançarinos de todos os estados do Rio de Janeiro. Era uma comunidade que tinha muita gente. Talvez eu tente conseguir o print e aproveitar o grupo que ainda vai ficar aqui, tentar jogar alguns materiais sólidos ali. Eu não sei se ainda existe alguém que tem esse print, mas tem um vídeo do Beisola. Dali vocês podem ver como era o passinho antes, como é o passinho agora, o quanto evoluiu. Logo depois veio a entrada do frevo, até porque eu acho que tem coisas também que veio junto no passinho que fazem parte do nosso DNA. Como eu disse, eu sou carioca, eu danço forró. Minha família dança forró. Mesmo que eu fosse criança e não gostasse, minha tia me pegava para dançar um forró. Alguém tinha, algum dançarino da cultura, e eu acho que eu conheço essa pessoa, tinha alguém, ou que ele conhecia, que era de Recife, ou que era da família dele, que era de Recife, que fez o frevo, ele gostou, levou para o baile, aquilo ficou lindo dentro, encaixou perfeitamente. Se você fazer um sabará marcado, descer, fazer 2 frevos, subir e dar um pulo, pronto, você fez uma session. Então, o frevo foi a segunda cultura que fez parte da nossa dança, de que tem muita importância na nossa construção cultural. Então, a gente já falou da onde talvez possa ter nascido o passinho, do porquê. A gente falou do popping, que foi uma dança que fez parte do nosso início e que era mais feita no começo, então não pode dizer que ela foi uma dança estrangeira mãe para a nossa cultura. O frevo, e logo depois disso começou as formações de bonde, começou as formações de grupo, porque a gente precisava trocar informação. Até então a gente só tinha o baile para aprender, a gente só tinha o Sharingan, que era o que a gente apelidou na época para poder saber que esse passo é meu. Então, na hora eu falava, qual foi? Você me charingou. E aí a galera começou a falar assim, então, pô, como é que você pode me ensinar? Eu moro em tal lugar, vamos marcar de se ver? Até que começou as músicas de passinho, começou esses caras Rei da Dança, Quebradeira Pura. Quando fizeram a Quebradeira Pura, eram os moleques da CDD. Não era um grupo, mas era um moleque, todos os dançarinos da CDD que ficavam juntos, que o MC via, eles que eram Quebradeira Pura. Dali eles já pensaram num nome. Logo após, o próprio Baianinho, numa batalha não, o próprio Baianinho fez uma resposta para os nossos amigos havaianos, que eles eram nossos amigos, a gente batalhava com eles aqui na CDD. Que quando eles fizeram esse bordão, esses caras é o rei da dança, o Baianinho se levantou e falou, como que esses caras é o rei da dança se eles não me ganham no duelo? Tá maluco? Isso a gente falou com eles depois, porque na hora que ele falou isso, ele falou, então eu sou o deus da dança. E aí a gente, os moleques piranha ainda trabalhava com funk, bonde, e intermédio disso a gente trouxe para bonde passinho. A gente foi um dos primeiros grupos que misturou hip hop, passinho, no final da era bonde. Antes era só passo marcado e mais o sensualismo. A gente trouxe a criatividade da bicicleta humana, que rodou o mundo. A gente fazia entrada com hip hop, fazia coreografia de hip hop. Então ele pensou nisso e a gente falou, cara, não brinca com religião, é falta de respeito. Então a gente já tinha um oráculo UOL na época. Eu não tenho certeza se foi o Google, geralmente eu falo que foi o Google, mas acho que há 10 anos atrás, eu não sei se era, posso pesquisar depois para ser mais exato, mas a gente pesquisou o que é acima de rei. Então, teoricamente, a gente sabe que no caso da China, o imperador manda em várias províncias. Então, cada província tem o seu rei, mas todos eles se reportam ao imperador. Cada um deles toma conta de uma cidade. E aí, na hora ele pensou, então eu posso me titular imperador porque, dependendo, eu sou acima de rei.
Então tá, eu sou baianinho imperador da dança. E o duelo comia, e a gente ia pro Jacaré e não parava de chegar gente. Eu ficava assim, olhando, participei dos duelos mais lindos que teve. Graças a Deus, os antigos estavam ali me vendo. Então, quando eu falo, eu tenho propriedade para falar. E se alguém questionar, eu trago alguém de lá e falo, não estava lá? Sim, tenho sido parabenizado por essa história de estar falando sobre eles, tanto que no minha live do dia 19 eu vou falar só deles, porque a gente precisa respeitar a nossa velha guarda, por mais que nossa velha guarda tenha o mais velho 30, 35 anos, a gente tem essa sorte. Então, aí o Baianinho continuou ganhando os duelos, e toda vez que ele ganhava o duelo, ele falava, eu sou o Baianinho imperador da dança. Pronto, acabou ali, a gente montou os imperadores da dança. Então, todo mundo que às vezes duelava com ele logo após ele falava isso, no final do bar ele já falava, como é que eu faço para entrar? A gente sempre adotou a não fazer teste. Os outros grupos faziam. Tinha que ser muito bom para participar do meu grupo, ou você tinha que duelar com cada um fazer nosso grupo. A gente era mais tranquilo. Eu peguei isso muito dele em questão de, tipo, cara, a gente tem que incentivar os novatos. Já vi ele fazer uma coisa, eu gosto de citar um exemplo. Tem um moleque que está começando a dançar agora. Aí vem um menino de outro baile, meio marrento, e começa a se exibir na frente daquele moleque, e o moleque fica com vergonha e para de dançar. Aí o próprio baianinho olhava e falava assim, vamos botar aquele moleque no lugar dele? E aí começava. Aí o moleque também se sentia envergonhado e ia embora. Aí ele chegava no menino e falava assim, agora o baile é seu, fica à vontade. E depois vem conversar comigo. Eu trouxe essas doutrinas deles para dentro da minha cultura, até o ponto que ele decidiu ser MC, e eu e o Severo e o Isaac continuamos com o grupo que a gente reativou em 2014, porque foi muito difícil continuar com o bonde depois de 2012. A gente ficou final de 12 e 13, às vezes, todo mundo desesperado por trabalho, alguns desligados, e eu só de imperador tinha acabado. E olha que eu tinha acabado de voltar de Londres, era um acontecimento muito importante para o Passinho, e não foi fácil continuar trabalhando. Só que em 2014, a gente teve o convite para estar no teatro, a gente já entrou em outro lugar, eu dito que não era normal o Favelado e o Passinho estar, que foi um espetáculo de dança no João Caetano. Teve processo de 3 meses até a gente aprender, eu não sabia contar 8, eu não sabia que tinha que ficar assim, eu não sabia que eu tinha que olhar para o final. Isso tudo foi um processo que a gente teve que aprender já para fazer mais isso na nossa cultura. E ela ir de um ovinho já para um ovo. Então, a gente teve os acontecimentos mais importantes do Passinho, que eu digo, foi a Batalha da Coca-Cola, que foi logo após o vídeo do Beisola. Depois da Batalha da Coca-Cola, a gente teve o programa da Xuxa, que foi um dos primeiros programas televisivos que levou dançarinos de Passinho, ganhadores da Batalha da Coca-Cola, para a TV, o que ajudou também as famílias a começarem a pensar, nossa, meu filho, em vez de estar fazendo besteira, ele pode estar dançando na televisão. E a gente teve o Christian, uma criança de menos de 5 anos, e a gente teve o Jackson, um rapaz de 18. Depois disso, a gente, pulando um pouquinho, né, nessa cronologia, a gente pode falar das Paralimpíadas de 2012, né, que foi um encerramento e a passagem de bastão, na época ainda para Eduardo Paes. A gente dançou naquele estádio gigante. Foram 10 dançarinos que nunca se viram fora da comunidade. De repente, pum, estou em Londres, do lado da Tower Bridge. Olha o que minha cultura me proporcionou. Isso é uma coisa que a gente daqui não aprende a valorizar, porque às vezes dos nossos próprios amigos, das próprias pessoas dali, trabalha de quê? Eu sou dançarino. Trabalha de quê? Não, mas e a escola? Você está estudando? Sim, estou estudando. Eu faço curso de montagem e manutenção e estou estudando inglês, mas eu você olha meu passaporte, ainda existe um pouco. É uma arte, a gente precisa estudar para estar trabalhando. Não é só dançar, a gente tem que ter conteúdo, a gente tem que saber vender, a gente tem que saber se tratar. Tanto que hoje eu estou aqui falando de teoria, de uma cultura.
Eu não tive que estudar para isso, então, e sim, isso é uma profissão. Principalmente agora porque tem um DRT disso. Então, 2012, pontos importantes que eu acho que você pode anotar e procurar, foi o Flag Handover, que a gente fez em Londres, foi uma apresentação das cerimônias paralímpicas de Londres. 2014 teve o Na Batalha, tem os vídeos ainda, se eu não me engano tem um canal ainda, o Na Batalha, assim como você nunca viu. Depois Na Batalha eu já isso já falando um pouco parte da minha, eu já fiz o hashtag Passinho, logo depois eu fui para Passinho Brasil, já participei de 3 companhias, ainda estava participando de uma, mas ainda não sei como é que está a nossa história. Fora isso, o Rock in Rio teve Passinho em 2017. Ano passado eu estava no Palco Mundo com a Ivete Sangalo. O Passinho teve no cerimonialismo também das Olimpíadas aqui no Rio. Teve no cerimonialismo, teve mais alguma coisa da Olimpíada. Na Copa do Mundo teve Passinho também. Então, são todos esses pontos importantes para poder dizer, tanto para nosso pessoal daqui, para outras pessoas, que olha o quanto a nossa cultura teve oportunidade boa, quanto a gente cresceu e quanto é importante a gente ter cultivando isso para a gente poder pegar esses materiais ou vocês mesmos encontrarem outros protagonistas e continuar fazendo o que vocês têm feito comigo, com a Marcele, com o Severo, de apoio. Hoje eu falo, cara, tem um público maravilhoso que me ajuda. Às vezes eu ainda nem sei como lidar ainda com eles, mas só de eu ter esse retorno, eu tento agora levar isso para outras pessoas, porque não foi fácil, mas a gente chegou a algum lugar. Então, TV, a gente teve muita coisa de TV para fazer. O Rio Parada Funk, que fizeram uma pergunta aqui, eu não consigo ver. Alguém quer, se você puder dar uma lida. O Rio Parada Funk, que é o maior baile do mundo, abraçou o Passinho. Então, toda edição que tem, a gente está lá, a gente se apresenta. Na última edição que teve, a gente ainda dividiu o Passinho, o palco com o Passinho e com o Dancinha, que é um desprendimento do Passinho e que está muito grande hoje em dia, porque é impossível você fazer cruzada e sabará, que são movimentos grandes em um tempo curto, e um tempo mais curto ainda, que é o que toca no baile do Rio de Janeiro hoje, não toca mais 140. Existe. E vou parar. Mas o baile ele é a noite toda. Então a dancinha ganhou uma proporção, por quê? A dancinha é isso, é corpo, são movimentos curtos, mais curtos ainda, com partes mais fáceis do curso de mexer. Mão. Se eu for mexer o pé, eu vou mexer o pé o mais confortável possível. Eu não vou subir nem descer, eu vou fazer ele no amplo baixo. Então, o nome dancinha é por causa disso, porque o passinho, por mais que tenha o nome no diminutivo, ele é largo, ele é grande. A dancinha, ele é movimentos curtos em um tempo muito, muito curto de BPM. Passinho, hoje em dia, consegue dançar 140, porque a gente se acostumou com 150 e não quer voltar para 130 também, já ficou chato. Então, quando nós fazemos nossas próprias músicas, a gente pede 140, que é o meio termo. Fazer dancinha, mas quem aprender só dancinha não consegue fazer o passinho tão fácil. Tem que parar para treinar e para praticar, e isso leva tempo. Dancinha é outro rolê. Então, acho que eu falei dos grandes acontecimentos, falei do passinho no teatro, né? Que também foi uma migração muito boa para nossa cultura, porque de qualquer forma é uma cultura que vem de uma cultura marginalizada, né? O funk tentaram subir essa lei, criminalizar, como foi o samba, como foi outras danças. Eu, pela história do frevo também, pelo que eu escutei o mestre de lá, que é um dos mais velhos, o frevo não tinha muito respeito no começo porque ele era de folia. Ele era feito na rua, que é o passo, né? Não é o frevo. O nome da cultura é o passo. Frevo é a cultura. Me corrigindo para
aqui, como é chamado, no começo ele não tinha muita relevância. Então não era muito levado a sério. Além do passista acompanhar a banda ser um evento de folião, ele também era uma dança de defesa. Os guarda-chuvas tinham um propósito que não era só dança. Eu cheguei a saber isso. Então, são todas danças periféricas, são todas danças de povos e corpos negros da região do Nordeste, daqui do Rio, que tudo tem o mesmo DNA, e o passinho foi o misto disso. Porque a gente nasceu no século XXI, a gente chegou com muita sorte, a gente pegou a era da tecnologia, a gente pegou a era das oportunidades, porque por mais que a gente fale que seja difícil, não é tão difícil quanto o cara do break que esperava chegar a fita com breakbeat para poder aprender, ou brotar um gringo aqui para dizer para ele o que era top rock footwork. A gente pegou a época já praticamente do YouTube, do Google, que eu canso de falar com os meninos mais novos, que eu vejo que tem um costume de esperar. O professor fala, gente, os 2 oráculos que eu sempre falo para vocês que não vão te deixar na mão, só tem que confirmar a fonte. O Google e o YouTube é o oráculo mais tranquilão que tem, porque além dele te falar, ele te mostra. Então, realmente, ficou muito mais fácil de aprender algumas coisas. Se você chegar agora e botar tutorial de passinho, vai aparecer um monte. Você só vai ter que checar a fonte de quem é o professor que está passando aquilo. Isso tem autenticidade. A gente já teve caso de ter que desenrolar com um cara que deu aula de maloca, mas ele não era do maloca, mas deu aula de maloca, e na aula de maloca ele falou que um passo do maloca, que um passo do passinho era passo do maloca. E não, é o contrário, que é o que eu vou entrar também agora no iniciação ao passinho. Eu não vou falar só de passinho foda, porque o passinho foda foi o pontapé inicial que eu vi que a comunidade e os jovens tiveram chance de fazer assim, ó. Eu tenho talento, eu quero falar, eu quero mostrar conteúdo. E o passinho deu essa oportunidade, porque o cara pode não falar bem, o cara pode ser tímido, mas solta o tamborzão ali, ele vai olhar pro pé dele, ó, vai descascar. Até hoje eu tenho na minha companhia moleques que no palco são gigantes, mas você vai falar com ele, é um neném, ele é tímido, isso a gente trabalha com o tempo. Ou até uns que até hoje preferem, tipo, não, eu gosto só de dançar. Tá bom, pode falar por mim, ou deixa que eu só me apresento. Então, a gente começou com um passinho fora aqui no Rio. Logo depois teve uma resposta positiva, que eu digo, que foi o passinho do Romano. Alguém de São Paulo, não foi um nome também programado, com certeza, não foi algo que eles sentaram. Alguém popular em alguma favela fazia alguma coisa repetitivamente que a galera que gostava de dançar quis fazer também. E, pelas algumas coisas que eu ouvi, que eu não tive chance de parar para ir lá pesquisar a fundo, mas foi coisas de retorno, de que realmente o apelido da pessoa era Romano e ele fazia essas coisas bem legal e ele tinha uma popularidade nisso. E aí todo mundo começou a fazer, lá, ele está fazendo o passinho do Romano. Mas não é o nome, era a pessoa que ele estava fazendo igual. De tanto isso ficar grande, isso acabou virando um nome, que às vezes a gente não controla isso. Mas a gente já viu que o pólen, cultura periférica dos anos 2000 para cá, nasceu a flor, deu raiz, fez assim e veio o pólen. O pólen ele se dissipou. Ele não vai 100%, mas a abelha faz esse caminho, vamos dizer, ludicamente. Por que eu digo isso? Eu vou chegar lá. Aí teve o passinho do Romano. A gente bebeu de fonte do hip-hop. A gente pegou do pólen do hip-hop. A gente pegou do pólen do frevo. E no meio desse termo da gente não ter técnica de fazer muita coisa, nesse meio termo a gente fez coisas iguais, e nesse mesmo meio termo a gente acabou criando coisas nossas.
mas a gente bebeu de alguma fonte, não foi 100% criado nosso. Então, São Paulo fez isso com o Romano. Não demorou muito tempo, apareceu uma Maloca. O Maloca mistura o quê? Rhythm and folk, se vocês verem, tem muita influência disso. Tem o estilo próprio deles, já, se a gente vê calça larga, camisão. Anos 2000, hip hop. Eles beberam de uma fonte que eles voltaram lá atrás. Por mais que seja muito atual, mas calça larga, blusão, tiara, que está retornando, mas eles têm uma influência hip hop anos 2000. E aí, o que foi? O Romano não conseguiu mexer bem com as pernas. Ele foi para o tronco, foi para os braços. Até porque o beat influencia na dança. O beat de São Paulo é o beat panelinha. É um BPM mais lento e mais marcado. O nosso, por mais que seja 130, ele é bem mais acelerado que um beat de São Paulo. Então, foi mais fácil para eles mexer com o tronco. Igual é aqui a gente fala caixa, igual lá eles falam porta. A gente tem sotaques porque somos de regiões diferentes. O corpo muda também com isso. Um corpo de um carioca não vai ser igual a um corpo de São Paulo. Isso, no meu estudo, eu peguei isso. E aí, nessa evolução, o Maloca trouxe a tentativa de fazer a cruzada, mas como eles não tinham ainda muito contato com a gente para ir lá instruir de como é, isso agora está acontecendo, está conseguindo os encontros com ele, eles começaram a fazer do jeito deles. E aí pegaram algumas coisinhas de dancinha, algumas coisas de rhythm folk, jogaram no feeling deles, né? Porque isso aqui, se a gente botar no 150, agora se a gente levar para fazer assim, um pouco mais lento, já muda. Você já vai ver uma Maloca. Cada comunidade está tentando inspirado em alguma coisa. O Brasil está começando a querer criar mais coisas do que ele traz. Então, e eu ouvi de um dos primeiros grupos Maloca, quando eu encontrei com eles falaram: vocês estão naquele vídeo de Nova York? Eu falei, sim. Ele, cara, a gente quis começar a dançar por causa daquele vídeo. E aí, agora a gente tem isso. Eu nunca vou esquecer essa fala. Tanto por isso que, hoje em dia, quando tem o mínimo de alguns que não concordam, tipo, o Maloca tá roubando nosso espaço. Eu falei, cara, não tá roubando. Porque a partir do momento que você fala bruscamente assim, você não pode fazer uma passada, porque a passada no passinho foi inspirada do break. Tem dançarina de passinho que assiste batalha de break para poder melhorar suas passadas. No máximo, a gente pode dizer que a nossa é sabará, cruzada, rabiscada, embolada. E olha que, dependendo da embolada, então a gente tem coisas que são só nossas, mas tem coisas que a gente bebeu de fonte. A mesma coisa eles. E uma coisa que eu falei que acho que ajudou também a calar os moleques é que, mano, são jovens periféricos. É melhor estar dançando que roubando, que fazendo besteira. E a gente não tem que ficar brigando um com o outro por causa dessa questão regional. A gente tem que um apoiar o outro, no máximo que puder. Então, por isso que a gente está tentando ir para lá, manter contato e mostrar isso para a gente poder fazer isso aqui. Que daqui veio o passinho do malado, veio o passinho do brega funk, que é onde já concentra cintura, já voltou para o sensual. Já o que lembra característica lá dos havaianos, quadradinho e pá. Então é aqui, ó. A marcação é ombro. Então, olha a importância que está acontecendo com o funk. Isso sem falar da jogação, né? Que também é uma coisa que tem crescido muito, que tem melhorado muito e tem ajudado muito a questão da empoderação e do respeito com a mulher. Ela deve fazer o que ela quiser com o corpo dela, principalmente isso nesse trabalho. Então, a gente falou Passinho Foda é Rio, Passinho do Romano e Passinho do Maloca é São Paulo. O malado, ele serve como... Ele feito, ele é... Eu não vou lembrar agora o estado, então não vou te chutar para não ser ignorante, mas ele é como se funcionasse como se fosse uma coreografia de charme, mas feito hoje em dia, nas músicas de hoje em dia. Se você vê, é uma ida, uma volta, 2 giros, um para lá, um para cá, e eles vão criando essas coreografias no baile. É um passinho,
tem características antigas e eles colocaram com coisas novas, mas ó, já é o jovem fazendo alguma coisa. Então, Malado, o do Brega Funk é isso, deu ajuda pra caramba aos rolezinhos, aos MCs que não tinham tanta visibilidade. Então, nesse caso, eu acho que a dança ajudou muito o MC do Brega Funk a ganhar visibilidade, porque o que chamou a atenção no começo foi, sim, a dança. Tanto que, quando fizeram um vídeo, a primeira coisa que tem, e isso acho que eu gosto pra caramba do Carioca, mas às vezes o Carioca exagera nessa questão de querer zoar. Eu falei, cara, a gente começou... olha isso aqui, que tosco. Eu falei, não é tosco. É algo cru que vai ser criado e que vai ser elaborado. Dito e feito, parceiro. Todo mundo hoje em dia quer fazer brega funk no clipe. Ou num vídeo. Quer fazer o pá, 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 pá. Os caras evoluíram isso. Os caras se organizaram. Quando eu comecei a ver eles se organizarem com camisa, com grupos e fazer os duelos dele, eu me revi em um outro lugar. Então, tipo, mano, esse pólen ainda tá no ar. É um pólen do bem, não é esse que a gente está precisando usar máscara. Esse é o pólen que acho que cada vez mais as pessoas têm que fazer assim, ó. Igual a gente fez com as danças norte-americanas, que vieram para cá e ajudou. E o hip hop salvou muita vida, assim como é nos Estados Unidos, assim como é globalmente. Meu sonho é que o funk seja parecido, o funk brasileiro, porque até então também o nome funk não é um nome nosso, né? Ele é a nomenclatura do soul. Ele veio lá da época de James Brown. Assim. Não vou trazer isso para cá agora. Se eu só olhar a hora, tá indo bem. Então, acho que iniciação passinho eu posso dizer até aqui. Eu disse que veio do baile, é uma cultura de roda, é uma cultura de batalha. Eu citei os principais e os primeiros trabalhos importantes que ajudaram a todo mundo, e eu digo todo mundo, conhecer a nossa cultura. Então, hoje em dia, não tem como dizer que ninguém conhece passinho. A única coisa que a gente tem que educar agora é da onde, porque a gente já tem aí 5, 6 nomenclaturas de passinho diferentes. Então, a gente tem que saber só pontuar de onde é isso e ter respeito com cada uma. Acho que, como é 8h43, queria só que me confirmasse aqui até que horas eu tenho, porque se deixar, mano, eu vou até mais tarde. Eu gosto de trocar ideia, mas aí agora eu quero também trocar com vocês, né? Eu acho que tudo de importante eu já falei. Eu posso citar também os primeiros bondes que ajudaram na construção e alguns dos primeiros relíquias também que funcionam como se fossem nossos Matusalém, os nossos Michael Jacksons. Então, de bonde, os primeiros a serem construídos foram os Imperadores da Dança, os Quebradeira Pura, os Fantásticos, os Mister Passista, os Dance. E eu acho que eu vou ficar só com esses 5. Tem mais, mas isso talvez seja para uma troca um pouco mais minuciosa, no caso, se alguém se interessar por isso. Mas acho que sem esses, outros não teriam surgido, porque a galera começou a entender. Tanto que eu posso falar dos Mega. Por quê? Os Megas foi o bonde que se criou dos outros que não conseguiram entrar em nenhum bonde. E aí eles se reuniram e criaram o próprio bonde deles, e aí eles evoluíram e caíram nas rivalidades. De percussores, eu acredito que eu posso dizer que uma grande influência que teve no passinho, antes do passinho ser o passinho, isso eu escutei do próprio Baianinho, foi que os próprios ousados já faziam algumas coisas de passinho no palco que ele via por ter trabalhado com ele, e ele começou a levar só para dança sozinho. Então, acho que se tem o Sabará para lá, eles faziam 1, 2 do funk. Aí ele, vou fazer só o Sabará, vou fazer só um para lá. Se eu fazer só um para lá e mexer o pé, então a gente pode falar dos ousados, isso é um ponto específico, uma opinião própria. Então a gente vem Baianinho, Imperador da Dança, Cebolinha, Mister Passista, porém também ajudou a fundar os Imperadores da Dança, ficou um tempo como líder. A gente tem Samuca Dance, Bolinho Fantástico,
a gente tem o René, a gente tem mulheres no passinho, a gente teve na nossa época, se chamavam as Perfect. Era a Ludiana, Perfect, a não me foge. A gente teve a Leandra. A Leandra foi a mulher que chegou e organizou toda a bagunça. A Leandra que fez a comunidade e acabou. É isso.
Eu não sei se o meu tempo já acabou, mas sim, eu quero agradecer muito. Vou continuar nessa minha luta por sempre trazer esses conteúdos para, né? Eu já fiz 2 só de fala, contando histórias, né? Eu falei um é de resumo, eu priorizei as bases e mostrei. Então, nesse eu falei e mostrei em vídeo como é que foram as primeiras bases e falei dos primeiros bondes. Espero ter. Se alguém tiver mais pergunta para fazer, porque a minha host disse para me ficar à vontade, mas eu acho que cada um tem suas coisas para fazer, mas se ainda der tempinho de fazer qualquer pergunta, eu vou responder sem tabu nenhum. E aí a gente está nessa brincadeira aqui. Quero convidar para vocês fazerem as outras oficinas, tem muita gente boa, muito material bom. Vai ter uma oficina prática com o Pablinho, e eu estou dando tapa no bumbum do Pablinho, porque ele é aquela pessoa tímida, que é muito bom no palco, muito explosivo, mas tem que mostrar como ele faz, tem que aprender a ser um educador, a ensinar, porque isso também ajuda ele a ter outros caminhos. E aí eu perturbei ele. Ele falou, pô, faz a live junto comigo. E eu, não, vai lá, faz lá, que tu vai se dar bem. Eu botei ele para fazer com outro menino esse sábado agora, ele ficou mais confortável. Eu vou acompanhar a live dele também. Se não for no mesmo dia de um outro trabalho meu, eu vou ver. E aí, perguntem, façam a aula dele, vai ser uma aula prática, mas aproveitem. Ele vai passar tudo da maneira que ele achar melhor, mas ele vai ensinar super bem para vocês, caso vocês queiram aprender qualquer base do passinho. Tá bom, meus amores? Deixa eu ver aqui, alguém mandou mais alguma coisa? 11. Uhum. Manda tudo depois lá no grupo. Depois eu vou mandar sim, com certeza. Eu quero essa prática. Cara, eu agradeço muito. Quem tiver que ir, eu agradeço muito. Que Deus abençoe. Fé em Deus e nas crianças da favela. Esse é meu bordão, porque eles são nosso futuro. E cultura salva, né, também. Então, quem ainda quiser trocar qualquer ideia, eu vou ficar por aqui. Eu vou ser o último a sair da festa. Inimigos do fim. Então é isso. Façam a aula do Pablinho, façam as outras aulas. Quero agradecer a Clarim pela iniciativa, a Daphne, que ficou de minha host, aqui me ajudando. Eu gostei do nome. É do Scooby-Doo, né? Exatamente. Você tem a máquina do mistério? Faz isso. Arrasou. Faz isso. Gente, eu agradeço. Sigam o Iguinho, sigam a Clarim. Se vocês quiserem, ainda pode mandar e-mail pro contato da Clarim para se inscrever nas outras aulas, tanto do Pablinho como nas outras que terão. Então, fique à vontade, acompanhe a gente, fortifica, né? E só lembrando que o Iguinho está aqui, outros virão, em razão da lei Aldir Blanc, né, que possibilitou que a gente conseguisse construir esse espaço de diálogo, e é o que a gente sempre procura enquanto artistas, enquanto provedores e promotores da cultura. Né? Então, acho que é isso que a gente tem para falar. Então, Iguinho foi maravilhoso, adoramos, né? O Kelson também esteve, acho que todo mundo que esteve até agora esteve porque gostou. Me senti importante. O Kelson, a correria, ainda assisti um pouquinho. Não, foi um papo muito gostoso de ouvir, de participar. Eu fiquei mais quieto para deixar o pessoal falar, mas é muito gostoso, sim, ouvir toda essa questão da trajetória, tanto do passinho, como essa preocupação que vocês tiveram de criar do corpo fazer presente na dança, né? De entender o movimento, para você entender como passar, e não só isso, para vocês entenderem e não se machucarem com isso, né? Irem além, né? E fazer isso um meio de vida. Então, acho que é muito, muito interessante, muito gostoso de ver isso, de ouvir isso. Axé. Tá? Então,
encerro a minha fala aqui. Mas valeu muito, tamo junto, precisou é nós. É isso, eu quero agradecer a Lilian, a Dai. Gente, a Dai trampa com o Tchurk, ela representa o Tchurk no Ceará, lá em Fortaleza. Minha amiga de longa data. Matheus, gratidão. Juliana também já é fechamento, já está aí com a gente. O Edgar, obrigado, Edgar. Vou agradecer um por um. O Du Costa, que também prestou bastante atenção, está aqui junto. É um nome que eu também já conheço. Luana, estou seguindo pelo nome dos nicks. E é isso. Obrigado pela dica da pisadinha. Depois, se puder me mandar qualquer material de vídeo pelo inbox, meu número do WhatsApp está no grupo. Vou adorar saber. E é isso, gente. Continuem a nadar. É um prazer. Assistam as outras aulas. Desculpa qualquer coisa. Aproveitar, sigam a Clarim, quem puder me seguir, quem puder seguir os Imperadores da Dança também, está até o dia 19 também, ó, trocando muita ideia sobre passinho. A gente também conseguiu ser contemplado pelo Aldir Blanc, e aí eu tenho o prazer de participar da Clarim e ainda tenho suporte para me poder trampar com o meu. Isso é muito bom e não é fácil, eu me sinto abençoado com isso. Rabisca. Vou ficando por aqui, mas sou o último a sair. Ou se a Daphne quiser fechar a live, aí é com você. Sim, já vou fechar. Rapidinho eu fecho. Eu também, né? Te enchi o saco. Não, mas estamos juntos. Com certeza. Deixa eu chegar aí mês que vem para tu ver. Tamo junto. Vou estar junto lá na gravação. Pô, agora sim. Gostei. Tamo junto. Demorou. Iguinho, pode sair, tá tranquilo. Que aí eu fecho a sala aqui. E tá tudo certo, tudo na paz aqui. Visão. Beijão, gente. Fechou, Valeu, pô. tamo junto. Falei, tô feliz pra caramba. Vou dormir muito bem hoje.